Para a Bossa Nova, o silêncio também era fundamental. Vide João Gilberto. Esse foi um outro grande projeto que a gente fez aqui no Rio Grande do Sul, na usina do gasômetro, em Porto Alegre, para a RBS, celebrando os 50 anos da RBS e lidando, na realidade, com uma história do impacto que as mídias tiveram na memória das pessoas. Aqui, o partido era bem simples. Eu falei, todas essas histórias já estão dentro das cabeças das pessoas. Eu não preciso fazer nada, elas já estão lá dentro. O que eu preciso fazer é trazê-las à tona. A emoção já está lá dentro. E a gente foi atrás e reuniu coisas que eram super locais do Rio Grande do Sul e coisas que eram absolutamente universais da humanidade e que estavam ali para serem vistas em conjunto. Uma exposição muito especial. Foi um grande sucesso. 20% da população de Porto Alegre visitou essa exposição. Essa também foi uma outra grande exposição em São Paulo, 50 anos de TV. Isso foi feita há já 9 anos atrás, né? E é uma exposição marcante que ela conta a história da televisão, no sentido lato. Só para terminar, eu quis ilustrar com mais uma coisa que eu gosto, que é como lidar com um autor, como lidar com literatura, né? Um cara muito especial, Ariano Suassuna. Esse projeto a gente fez no Centro Cultural da Ação da Cidadania, no Rio, e é a recriação do universo do imaginário do Ariano Suassuna para a Pedra do Reino. É uma exposição profunda. Aqui é um caso exatamente contrário. De novo, a gente está falando de uma obra que é em si imaterial, mas que tem uma localidade real, física, existe um lugar na Paraíba. E a gente está falando desses elementos que a gente fez o caminho inverso. A gente foi criar hoje objetos e instrumentos que traziam à tona aquela memória que era em si imaterial. E fazer isso na forma de uma exposição que você visitava com todos os elementos, com as cenografias, com taperoá, com todas as coisas que simbolizavam esse universo criativo. Por último, mas não menos importante, o Museu do Caribe, que eu terminei esse ano na Colômbia. É um projeto que a gente fez com Gabriel Garcia Marques e é um marco simbólico para a cidade de Barranquilha, onde ele começou a vida profissional, né, dele. Ele foi para lá, ele nasceu em Tarapacá, que é pertinho, e ele foi para lá estudar e depois trabalhar. Eles me chamaram para fazer um museu. Eles tinham um terreno, um espaço, um prédio, né, muito bom, uma área ótima para exposições, mas não sabiam como interpretar a sua cultura, porque essencialmente os mecanismos de interpretação da cultura deles não funcionavam, porque as coisas tinham outra forma. E a gente organizou esse museu de uma forma completamente diferente. Um andar a gente dedicou à natureza, outro andar a gente dedicou à gente, às etnias, às diferentes pessoas que existiam ali dentro. Num outro andar a gente dedicou à palavra, né, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra popular, a palavra erudita, mas todas as expressões da palavra dentro de um espaço. Depois um terceiro, que é dedicado à ação, ao trabalho, aquilo que o homem fez, né? Num museu que tudo precisava ser tocado, mexido, sensibilizado, com um público que numa cidade que nunca teve um museu, né? Que era um público absolutamente virgem para essa linguagem. Vou mostrar um pouco do museu para vocês. Então a gente foi, por exemplo, para interpretar etnias, a gente trabalhou com a comida, né? Através de receitas, eu conseguia, através de interatividade e receitas, eu conseguia construir a formação de uma etnia, de uma identidade, a formação da cultura a partir dos aportes. O açafrão é trazido pelos árabes, a mandioca pelos indígenas, a cebola pelos portugueses, e assim foi, né? As coisas iam acontecendo e de repente a cultura local aparecia a partir desses substratos. E no último andar embaixo, a gente fez uma coisa que era celebrar a expressão, né? A gente reuniu músicos de toda a Colômbia para fazer uma enorme jam session gigante, que vocês vão poder ver um pedacinho, que celebrava essa diversidade cultural, né? Aqui é a coisa da comida que eu estou falando, quer dizer, você estava ali interagindo e montando pratos, montando coisas, né? Isso é um museu.
dá conta de mostrar algumas coisas para vocês. Deixa eu ver se eu estou me esquecendo. Tem alguns conceitos que eu preciso resgatar aqui. Toda vez que eu recebo qualquer coisa sobre interatividade, a minha primeiro pensamento é entender que eu preciso defender a interatividade com uma coisa que é fundamental. Interatividade é uma linguagem inclusiva. Isso é fundamental. Ela é uma porta de entrada para você incluir o espectador dentro de um processo. Me parece que inclusão é uma coisa que a gente precisa realmente ter naquilo que a gente faz. De certa forma, a generosidade do saber significa também acessibilidade. Ou seja, se eu ando em cadeira de rodas e não consigo entrar num espaço, me parece ser a mesma coisa quando eu cifro a cultura de coisas que eu não consigo compreender. Eu preciso dar às pessoas inclusão, acessibilidade, e eu preciso entender que o fato de uma grande massa de brasileiros não ser corretamente alfabetizada não quer dizer que essa grande massa de brasileiros não tenha inteligência, né? E não, sem querer jogar fora a maravilha da cultura material que foi criada, mas eu preciso, quando eu utilizo essa cultura material, eu preciso prover a cultura material de narrativa, porque isso é que dá a gente a dimensão da emoção, ou seja, trazer a história para o objeto, né? E não esperar que o objeto sozinho te conte a história. Você precisa aproximar. Eu quero falar a linguagem de quem quer ouvir, né? Cabe a nós, que pensamos arte e cultura de alguma forma, hoje pensar como a gente vai fazer isso, né? Com que instrumentos a gente vai fazer isso. Eu estou fazendo a minha parte, dedicando a minha vida a fazer esse trabalho de criar pontes entre conteúdos, vida, pessoas e a técnica do meu tempo. Obrigado.